tivemos um outro jogo, já digo ontem, muito bom, muito bom. Estava acompanhando o Atlético Goianiense e Fluminense, né, de uma intensidade, né, o Fernando Diniz, em alguns momentos, bravo ali na lateral do campo. O Fluminense saiu na frente, enfrentando o Atlético lá em Goiás e tomou a virada. Era um resultado que deixava o Fluminense na segunda posição da classificação. O Daronco teve que ir pro VAR para ver esse pênalti. Foi. Parou. Jesus, hein? Tá feia a coisa, hein? Assim, você abre 2-0, mesmo fora de casa, contra um adversário ameaçado de rebaixamento, você tem que fechar o jogo, né? E o Fluminense está repetindo alguns dos problemas, dificuldade de defender bola aérea, uma queda de intensidade muito grande no segundo tempo. Então você percebe que depois dos 20, 25 do segundo tempo cai muito a intensidade da marcação. E o Dragão foi para cima, nada a perder, né? Foi com tudo ou nada. Precisava ganhar o jogo de qualquer jeito. Mas esse é o tipo de jogo que, sim, não é imperdoável você abrir um 2-0 e não é nem não sair com a vitória, sair com a derrota ainda, né? Sem tirar nada, evidentemente, do Dragão. Esse gol aí estava irregular, né? Então foi anulado, mas logo em seguida saiu o gol do Cano, né? Quer dizer, 2-0, primeiro tempo. Difícil. O Fábio fez bonitas defesas no jogo. E tô achando o Felipe Melo em muita dificuldade também para jogar nesse sistema. Muita dificuldade. E mais uma vez teve dificuldade. O Nino teve dificuldade também, né? O Nino, quando sabe que o Fluminense foi mal, né? O Dragão poderia ter empatado o jogo já no primeiro tempo, né? Ter bola na trave, né? Já terminou melhor o primeiro tempo. Você falou do Diniz um pouco exaltado, né? Quase que um pleonasmo, né? Mas os resultados, que normalmente dos times do Diniz tem esses placares, né? 3-2, esses jogos malucos, de viradas, né? Muitos gols a favor e contra. Mas o Fluminense perdeu pro Corinthians a semifinal da Copa do Brasil, né? Ainda está numa posição nobre na tabela, né? Muito digna a campanha do Fluminense, mas em jogos recentes deixou a desejar, né? Frustrando a sua torcida e as expectativas, né? Então, o Diniz está tratando da renovação de contrato dele, né? Ele prefere não falar abertamente disso, meu empresário que está tratando, mas o Fluminense, a princípio, está satisfeito, né? Mas certamente depois desse jogo, né, pode ter algum tipo de cobrança, alguma coisa a mais para o Diniz, que costuma ter alguns jogos tão elétricos envolvidos com que cobrança pode ter do Fluminense, eu digo com relação onde terminar o campeonato, né? Então, agora, eu acho que assim, pelo que o Fluminense já mostrou, pelo fato de você ter Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense envolvidos em outras competições, e de novo, sobretudo pelo que o Fluminense já mostrou e já jogou e vinha jogando, ou vem jogando nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que é normal você almejar ficar entre os quatro. Você ficar entre os quatro. E aí, assim, olhando um pouco para o futuro, olhando um pouco para 2023, e inclusive para isso que o Bueno acabou de citar, o Diniz renovando o contrato, a gente sabe como são as coisas no futebol brasileiro. É assim, é rapidinho, de uma hora para outra... A gente está questionando se o Dorival vai ficar no Flamengo. Exato, imagina. Então assim, de uma hora para outra o reconhecimento do bom trabalho se transforma em pressão, se transforma em discussão, se transforma em crítica. Então acho que, olhando para frente, seria muito importante para o Fluminense conseguir, né, se manter jogando bem, manter esse alto nível. Se alguém vai chegar ou não, se o Flamengo ou o Atlético, por exemplo, vão chegar atropelando com os elencos que tem, porque quando a gente fala também de um Fluminense caindo na reta final das partidas, eu acho que a gente tem que levar em consideração a diferença do elenco que o Fluminense tem, e como o Calçado já ressaltou várias vezes aqui, é um time que mexe muito pouco, que rodou muito pouco. Hoje, por acaso, até eu acho que o Fluminense está com a temporada nas costas. Está pesando. É isso, então. E aí, tanto que você olha para o time, o Caio Paulista fica... O Martins fica, só que, por isso que quando a gente fala, assim, isso aí acontece todo ano, né? Se chegar lá em março, tá poupando o jogador? Você não está poupando porque ele está cansado em março, porque ele morreu em março. É porque você pensa na temporada e tudo isso vai pesar na temporada. E o Fluminense está com a temporada nas costas, porque quando você tem um jogador como Paulo Henrique Ganso, que é o cara que que formata o teu jeito de jogar,
que com ele é um Fluminense, sem ele é outro. E você vê nessa temporada, se você não souber utilizar um jogador como esse, não tem jeito, você se arrebenta. O Calçade está levantando bola para cortar aqui, viu? Você se arrebenta. Foram duas. Então, o Fluminense, isso pesa, né? Aí não tem. O Fluminense está pagando isso que a gente já tinha observado. O Fluminense do Diniz está exagerando. Diniz está exagerando com os caras. Porque é diferente do que faz o Palmeiras. Do Palmeiras também. O Abel, a partir do momento que abraçou o time, só que aí você tem que ter um time para aguentar esse calendário com uma média de idade mais baixa, com o teu veterano não pode ter 35 anos de idade, 32, depende da característica, velocidade, um elenco mais vasto. Não é fácil sobreviver nesse calendário aí. E o Fluminense está com a temporada todinha nas costas. Agora... O Fernando Diniz passou exatamente por isso no campeonato retrasado com o São Paulo. Ele foi até a semifinal da Copa do Brasil, período do Grêmio, jogando até bem. Teve boa chance nas duas partidas. Foi eliminado, sentiu muito o baque daquilo, mais ou menos o que aconteceu com o Fluminense agora com o Corinthians. E depois teve aquela queda abrupta, e muito por isso. Ele repetia quase sempre a mesma formação, não tinha dos melhores elencos do Brasil, o time de São Paulo não era farto. Então ele desgastou muito aquele time, utilizou muito, rodou poucos jogadores, necessidade ou não, estratégia dele ou não. E ele faz mais ou menos isso nessa temporada com o Fluminense. Então a gente está vendo o Fluminense sucumbir às vezes em segundo tempo, ou nessa reta final de campeonato, faltar perna, faltar elenco, né? Uma rotatividade do Diniz. É algo para ele trabalhar, para pensar também para as próximas temporadas. Só que a diretoria não pode cobrar o treinador só olhando para o resultado quando se ela não entender o que gera aquele resultado, o que o elenco é capaz. Porque todo mundo quer jogar 3, 4 competições, todo mundo. E aí cai em uma, nossa, Deus nos acuda. Na segunda é uma tragédia. O cara já balança, mas ele balança em função de uma estrutura que não colabora em nada com o trabalho dele. E ele tem que sobreviver. Não é fácil tomar as decisões. Tá bom, fala assim, houve um exagero, no meu entendimento, sim. Tá bom, mas você não põe o cara para jogar? E que time que vai a campo? Não vai chegar lá em cima. Você fica convivendo com isso, mas tem uma hora que o piano cai na sua cabeça. E aí você não controla mais nada. E o piano está caindo. O Fluminense vai fazer o artilheiro, né? Você já pintou o campeão que é o Palmeiras, o Cano é o artilheiro desse campeonato, né? É nessa questão que o Calçade falou, depende da altura e que velocidade vem o piano. Né? Porque se ele demorar um pouco mais para cair, de repente você avança um pouco mais. Se ele vier do primeiro andar, já te arrebenta. Sim, imagina vindo lá do 40º. Porque é difícil tomar essa decisão também, né? É claro que é teórico que eu vou dizer, mas então tá, eu vou poupar mais jogadores. Só que com o banco que eu tenho, eu não vou chegar vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu não vou chegar lá com esse banco. Agora é uma decisão a ser tomada. Né? Fazer um último esforço. Eu acho que hoje, por exemplo, não é só o desgaste que justifica. O próprio Cano, que faz gol pra caramba, hoje perdeu a chance de fazer o terceiro ali. Né, numa cabeçada que ele normalmente não erra. Claro que você não vai cobrar mais do Cano, que já está fazendo todos os gols do mundo. Mas é um jogo que você tem que fechar, cara. Você está com o adversário à sua mercê ali. Né?